da Manhã, entrevista. Nós vamos conversar hoje com a doutora Lúcia, ela que é psicóloga. Ela é aqui de Brejo, a Madre de Deus, claro, mas ele tem um trabalho reconhecido em todo o estado de Pernambuco. Doutora, bom dia, é um prazer ter a senhora conosco aqui no programa Jornal da Manhã. Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É um prazer estar com vocês e poder colaborar com essas informações. Doutora Lúcia, Humberto. Doutora, para a gente iniciar, eu queria saber da senhora por que as pessoas estão adoecendo mais. As redes sociais, elas têm contribuído com tudo isso, doutora? Oi, Humberto, prazer em conversar com você. É uma equipe maravilhosa, André e Humberto. Obrigado, doutora. Realmente tem contribuído bastante. As redes sociais têm sido algo assim bem significativo, tanto no lado positivo, onde a gente percebe o quanto as redes sociais, enquanto essa vida online tem contribuído para um desenvolvimento, né, social, como também tem sido, do outro lado, uma forma bastante negativa, Humberto, devido ao tempo que as pessoas ficam na rede social, tanto criança como adolescente, como adulto. Isso tem contribuído para a relação entre pais e filhos, né? Porque os pais normalmente cobram dos filhos o tempo que ficam na rede social, mas eles também ficam. E diretamente ou indiretamente, as informações e como são passadas essas informações através das redes sociais e como quem está do lado de cá absorve ou entende o que está sendo passado ali. Ô, doutora, dessa forma... Perdão lhe atrapalhar, na maioria das vezes, informações falsas, né? Mentirosas. Isso, na maioria das vezes, né? Porque passam uma vida perfeita, uma vida linda, e quem está aqui do lado de cá com a saúde emocional bastante afetada, que é algo que tem aumentado muito, né, nesse período de pandemia, como é que esse outro está nessa vida e eu estou nessa situação? Doutor, em relação a essa questão das informações falsas, ontem eu recebi um vídeo, inclusive de uma pessoa que eu tenho certeza que ela não foi por maldade, sim, até pelo costume de você receber uma informação, mal ouve aquela informação ou assiste aquele vídeo e já repassa para os amigos. E nessa informação estava falando que o mundo estava perto de acabar por conta da guerra na Rússia e que o brasileiro se preparasse porque, consequentemente, a fome iria atingir o nosso país. E essas informações, quando elas chegam a uma pessoa que psicologicamente já está abalada, consequentemente esse quadro ele se agrava, né? Porque ela recebe aquele impacto, aquela informação, muitas vezes gravada por pessoas que passam uma seriedade na informação, porém a informação é falsa, não é verdade? Com certeza, você tem noção. Para uma pessoa que está em equilíbrio emocional, já é dificultoso fazer essa escuta. Imagine para uma pessoa que está passando por um processo difícil, ou mesmo aquelas pessoas que já não tem mais sentido a vida e diz assim, já que o mundo vai acabar, já que a situação está desta forma, então o que é que eu estou fazendo mais aqui? Né? Tem noção o quanto essa informação pode afetar na vida do outro de uma forma negativa? É verdade. Doutora, nos últimos anos a gente tem escutado as pessoas falarem muito sobre ansiedade. Eu queria que a senhora pudesse passar para os nossos ouvintes quais as diferenças entre ansiedade e depressão. Humberto, a ansiedade e a depressão tem sido um quadro bastante preocupante na saúde, né, na saúde de uma forma geral e trazendo muito pontual da saúde emocional, da saúde mental, né? A ansiedade tem seus sintomas, são vários sintomas, nenhuma pessoa tem um sintoma igual a outra, depende muito do contexto. Tem aumentado isso em um nível bastante significativo. A depressão é algo assim muito profundo, muito preocupante, não é? Uma pessoa que chega a um estágio depressivo, não é, com diagnóstico fechado, isso traz uma preocupação bastante significativa, porque a depressão é horrível, é você perder o desejo de viver. Você começa perdendo o desejo de algo do seu dia a dia, de escovar um dente, de tomar um banho, de ver alguém que você ama, de sair de casa, de trabalhar,
E quando chega num estágio mais profundo, você fica dentro de um quarto escuro, sem perspectiva nenhuma de vida, chegando ao ponto de ação suicida ou cometer o próprio suicídio, né? Doutora, nós estamos... Pois não, pode concluir. E o mais preocupante de tudo isso, Humberto, é porque muitas pessoas não acreditam nesse sintoma. Então, tanto a ansiedade como a depressão é algo que antes da pandemia já era muito significativo, era um número altíssimo, e agora, em meio à pandemia, porque ainda não terminou, né, Humberto, tem aliviado bastante, mas não terminou, isso tem aumentado muito. A nossa demanda de atendimento tem aumentado, não estamos dando conta dessa situação. Doutora, bastante significativo. Nós estamos ao vivo para a Rádio Pará FM na Vila do Pará, em Santa Cruz do Capibaribe, também para a Rádio Vertentes, na cidade de Vertentes, e São Bento FM, na cidade de São Bento Duna, claro, sem falar aqui em Fazenda Nova. É só para registrar aqui nas quais cidades a gente está falando neste momento. Doutora, nós conversamos em julho de 2020 e a senhora naquele momento falava da preocupação da senhora como profissional no pós-pandemia, né? No que iria acontecer após a pandemia passar. Como a senhora falou, aliviou muita coisa, claro, mas não passou ainda. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação deste período, né, dos picos da pandemia até agora, com a avaliação não só da senhora como profissional, mas também do grupo de profissionais de psicologia aqui no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo, em relação ao impacto que isso trouxe para o globo terrestre. Pois é, Humberto, tem aumentado muito a saúde mental, a preocupação, não é? Tem um artigo bem recente da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre esse aumento, sobre esse pedido de socorro para os países, né? Para que tenham um olhar especial para a saúde mental. E esse número ele tem aumentado, inclusive o suicídio tem aumentado muito, né? Inclusive aqui na nossa região. E esse período da pandemia tanto ocasionou medo, insegurança, a questão do trabalho, muita gente sem disposição para trabalhar, inclusive não só aumentou os transtornos que já tinha, como desencadeou novos transtornos, né? E um deles, que a OMS traz como informação, é a fadiga pandêmica. Esse nome, né, foi dado exatamente a esses transtornos que a pandemia vem trazendo. A questão de você não ter tido a oportunidade de se relacionar com seus familiares no momento de necessidade, né, no momento de adoecimento, ou seja, o isolamento. A questão do trabalho, muita gente perdeu, outros ganharam, mas sem disposição, com medo e a insegurança. A questão do próprio adoecimento, a maioria das pessoas tiveram sintomas do Covid e essa doença acabou desencadeando outros transtornos emocionais, não é? Algumas pessoas apresentam esquecimento, dores no corpo, mais ansiedade, insegurança. Isso é algo pós o sintoma, pós o adoecimento. Não é? Então foi dado a isso esse nome de fadiga pandêmica, né? Foi nomeado pela OMS. E o esgotamento, né? Tem pessoas que realmente não estão em condições de sair de casa. Então esse período assim tem aumentado significativamente os sintomas. Doutora, a senhora falou aí sobre os suicídios que aconteceram aqui no nosso município. Foram 3 suicídios que aconteceram aqui em Brejo da Madre de Deus nos últimos meses. Acabou chamando a atenção de toda a população. E eu queria saber da senhora, falta mais investimento para políticas públicas relacionado à saúde mental, doutora? Sim, falta mais investimento. Sabemos assim que a saúde mental está investindo, a OMS está investindo, o município está investindo, mas ainda não é o suficiente diante da demanda. Esse número tem aumentado e a gente vê que ainda os profissionais capacitados para trabalhar dessa forma ainda é pouco, né? Temos uma fila de espera de pessoas procurando. E isso, você imagina aqueles que não conseguem chegar, que não
toma esse direcionamento de buscar ajuda, né? Inclusive, nós temos a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que qualquer pessoa pode ligar, Humberto, é 188, é um serviço 24 horas, com absoluto sigilo, não é? Que estão preparados para acolher pessoas com pensamentos negativos, com ideação suicida, não é? E pode ser por telefone, por e-mail. Temos esse serviço, sim, mas ainda é muito pouco. Tem o Setembro Amarelo, onde é trabalhada a questão do suicídio, mas é um mês que tem um levantamento, que tem um desenvolvimento, que aparece bastante, mas isso precisa ser trabalhado o ano todo. O ano todo, porque o suicídio ainda é um tabu para a nossa sociedade. Tem pessoas que não gostam de falar nessa palavra suicídio, principalmente perto de pessoas, de crianças, de adolescentes que são depressivos, porque tem medo de, né, cometer o suicídio. Mas é preciso falar. A prova disso, Humberto, é que, veja, quantos trabalhos estão sendo, né, para divulgar o câncer, o tratamento do câncer, o tratamento do autismo, entre outros, e dá certo. Então, uma vez que eu começo a divulgar, eu começo a educar as pessoas em busca de ajuda, não é? Doutora, e só uma pausa aí nessa reflexão da senhora. O que é que a gente vê também? Há um preconceito muito grande entre os familiares das pessoas que apresentam quadros depressivos, né? Eu já ouvi muito, né, em rodas de amigos, né, até mesmo entre famílias, que não, psicólogo isso é besteira, e para psiquiatra é besteira, depressão não existe, é falta de fé em Deus, coisas desse tipo, onde na verdade há uma resistência, né, da própria família em entender que aquela pessoa está passando por esse problema de saúde mental naquele momento, e incentivar aquela pessoa a procurar um profissional da área. A senhora acredita também que esse tabu, né, dentro da própria família está prejudicando e está elevando esses números de suicídios? Sim, acredito sim, Humberto. Eu não vou dizer que, assim, se vir a acontecer isso é culpa da família. Não, de jeito nenhum. Porque eu acredito que essas pessoas que não acreditam na doença, não é porque elas estão desinformadas por algum motivo. Porém, esse olhar de não acreditar, de não reconhecer o adoecimento, a psicopatologia, né, isso causa mais constrangimento, porque eu escuto muito, né, dos pacientes e de outras pessoas. Eu estou assim, minha família não acredita, diz que é frescura, é falta de uma pia de lavar prato, de um serviço, e não é, gente. E não é. A depressão, a ansiedade leva ao suicídio. É uma doença subjetiva. O que quer dizer subjetivo? Cada um tem o seu, não tem exames laboratoriais, fisiológicos que comprovam essa doença, e é uma doença gravíssima que leva à morte. Então, as pessoas que estão acometidas, que estão com o adoecimento, elas se sentem culpadas, cobradas, não é? Sentem medo, sentem fracassadas, humilhadas. Elas sentem tudo de uma forma muito negativa. E isso, muitas vezes, elas querem tirar a vida, né? Elas sentem o desejo de morrer, outras querem tirar a vida, e a outras dizem assim, eu quero sumir. Né? A morte necessariamente não é como um fim, mas é como eu preciso sair desse lugar, desse sofrimento. Então, o apoio da família é fundamental. Pais, olhem para seus filhos, escutem o que eles estão querendo, o pedido de socorro deles. Porque adolescentes hoje é um número bastante alto. Antes a gente via muito suicídio em idoso, em adultos, não é? E hoje já se vê um número altíssimo em adolescentes. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Quero dizer que hoje foi por telefone, mas a próxima vez a gente vai trazer a senhora aqui ao vivo para que a gente possa ampliar o nosso bate-papo. Quero dizer que a nossa emissora, ela está aberta, né, na propagação da boa informação, como no seu caso aí, sobre a saúde mental, e tem a Nova FM como uma parceira na propagação dessa informação que traz alívio, mas que ao mesmo tempo é preocupante para aqueles que
convivem com esse estágio. Um forte abraço, muito obrigado por atender o nosso chamado. Eu acho que é importante a população aqui de Fazenda Nova e das emissoras que nos escutam neste momento ter um momento como esse. Eu acho que muita gente, depois de um papo, mesmo que seja curto, mas começam a ampliar seus horizontes e também se olhar em relação à preocupação da saúde mental das pessoas. Humberto, muito obrigada, estou à disposição, para mim é um prazer, eu amo minha profissão e essas informações com certeza vai chegar no coraçãozinho, na mente de alguém, para que incentive quando vê o outro em sofrimento, quando você já vê um olhar perdido, diferente, de pedir para que essas pessoas busquem ajuda. E sempre que precisar, estarei aqui sim, viu? É um prazer, um bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe o dia de cada um, né? E dê muita sabedoria para lidar diante dessa pandemia, diante desse mal-estar da sociedade, né? Então, muito obrigada.